E no vídeo de hoje vamos falar: Flamengo insiste em Caio Jorge e vai subir a oferta pelo atleta. Goleiro, quem pode vir? Lista tem 4 nomes em análise nesse momento. Marcos Antônio vira peça-chave nas negociações com o São Paulo. Almada fica no radar como uma possível oportunidade futura. O Saul opera o joelho amanhã e vai ficar de 2 a 3 meses fora do elenco. Enquanto isso, Nico de la Cruz vai se reapresentar sem mudar o cronograma de planejamento. E a base vai buscar um reforço lá na Colômbia. Tudo isso agora. Saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta. Hoje é dia 8 de janeiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Rafão, esse é o canal Pauta do Mengão. Mas antes de falar de todas essas notícias, eu já te peço aqui com toda a humildade, para você que está chegando agora nesse canal, já deixa o like nesse vídeo, para que esse conteúdo possa atingir o maior número de pessoas. E vamos nessa, vamos começar a falar aí de Caio Jorge. Isso mesmo, o Flamengo vai subir a oferta pelo atacante. E essa oferta vai balançar a raposa. O Flamengo mantém na mira o atacante e a proposta vai gerar em torno de 30 milhões de euros em dinheiro. Depois de 2 tentativas aí, a terceira proposta vai elevar a pressão na diretoria do Cruzeiro. Uma comitiva com representantes do atleta e representantes do Flamengo já estão em Belo Horizonte, vão sentar para conversar e apresentar essa proposta ao Pedrinho, e a expectativa da Gávea é que agora o negócio seja fechado. A impressão que fica é que, por conta do Filipe Luís ter se envolvido nessas negociações, o Filipe Luís chegou a fazer alguns contatos com o Caio Jorge, apresentou a proposta, apresentou o interesse dele pelo atleta, disse como que pretende usar o Caio Jorge no elenco. O Caio Jorge ficou muito balançado. O staff do atleta também ficou muito balançado pelo projeto do Flamengo, e o interesse do atleta pode falar mais alto nesse momento. A pressão está grande aí no presidente da SAF do Cruzeiro, e quem sabe o Flamengo tenha um final feliz aí nessa negociação com o atleta. A gente vai torcer para que isso realmente ocorra, porque o Flamengo, nesse momento, prioriza o jogador. Essa é a realidade. O Flamengo já cogitou alguns outros nomes, mas o Filipe Luís, por conta desse envolvimento e por conta do perfil que o treinador busca, é um atacante de movimentação, é um atacante que pode fazer essa profundidade, ele pode jogar tanto como camisa 9, como fazer esse elo de ligação entre o meio de campo e o centroavante maior, que é Pedro. Ou seja, essa versatilidade do Caio Jorge interessa muito ao Flamengo e interessa ao Filipe Luís. Vamos falar agora de goleiros. 4 nomes aí estão em análise nesse momento, né? O Flamengo pretende fechar aí com o goleiro ainda no final dessa janela, para que esse goleiro seja não só o goleiro reserva, mas sim dispute a posição com Rossi, né? Estão na mira o Brazão, que é goleiro do Santos. Essa negociação é um pouco mais complicada. Tanto o staff do atleta como o atleta já deixaram claro que eles pretendem a titularidade nesses próximos 6 meses. Lembrando que nós estamos em ano de Copa do Mundo, o Brazão ainda tem esperança de que ele possa vir a ser convocado pela seleção brasileira para fazer parte do elenco da Copa do Mundo. Então é uma negociação um pouco mais complicada. Andrew, goleiro brasileiro do Gil Vicente, nós já trouxemos aqui informação no canal. O Flamengo vem monitorando esse goleiro porque ele tem um contrato perto do fim. O final desse contrato é no meio do ano. O goleiro, nesse momento, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, mas o Flamengo tenta uma saída imediata junto ao Gil Vicente, mediante uma compensação financeira. É uma negociação que tem um rival na concorrência. O Botafogo também gostaria de contar com o goleiro. Então, a gente fica na expectativa que o Flamengo possa dar o checkmate no Botafogo e possa trazer o goleiro novo, e tem bons números. Pedro Morisco, esse aqui, ó, ao lado do Andrew. Pedro Morisco é goleiro do Curitiba, é um goleiro que vem de uma grande temporada de 2025, fez um bom ano, os números agradam muito a diretoria do Flamengo, é um goleiro que tem potencial e tem segurança, e o Coxa, né, que é o Curitiba, deve fazer um jogo duro para liberar o goleiro. E o outro nome que surge é o nome de Micael, goleiro do Atlético Paranaense.
É um goleiro muito jovem, mas é muito talentoso. É um goleiro que tem muitas passagens pela seleção de base do Brasil. Então, é um goleiro que tem aí, que desperta um certo interesse da diretoria do Flamengo. É o quarto nome em disputa. Vamos falar agora de Marcos Antônio. Marcos Antônio é meio de campo do São Paulo. É um meio de campo, nós também vamos falar nesse vídeo a respeito da cirurgia do Saul. Então o Flamengo vai ter que reforçar o meio de campo nessa janela. É um jogador que o Flamengo demonstra interesse, principalmente para compor elenco, mas pela qualidade do atleta. É um atleta que o Flamengo também começou a despertar o interesse por conta do interesse do São Paulo no volante Alan. O São Paulo já vem negociando com o jogador. As garantias bancárias já foram dadas ao clube, nós trouxemos a informação aqui no canal também. Porém, por conta dessa dinâmica que esse jogador possui no meio de campo do São Paulo, é um jogador que interessa muito. E a gente vai ver se o José Boto consegue aí, fazer um negócio casado com o São Paulo, liberando aí o Alan para a equipe tricolor e fazendo com que essa construção inteligente dessa negociação possa trazer esse jogador, Marcos Antônio, por conta dessa versatilidade. Um jogador que agrada muito ao Felipe Luiz. Vamos falar agora de Almada. Almada foi o nome que começou a ser ventilado ontem, por conta desse momento que o Almada vive lá no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid começou a divulgar que ele vai ouvir propostas pelo jogador, porém o jogador prioriza permanecer na Europa, lembrando que o jogador é argentino e ele também mira na Copa do Mundo. Um semestre muito importante para essas definições de quem vai ser convocado e quem não será convocado. Então, nesse momento, a Almada dá preferência para jogar na Europa. Se pintar aí uma proposta da Europa pelo jogador, o Atlético de Madrid, de repente, vai negociar o atleta. O que o Flamengo tem de positivo nessa negociação com a Almada? É a entrada do Felipe Luiz com os gestores do Atlético de Madrid. Então, pode ser que se o Almada não vier agora, nesse momento, já que é um jogador que interessa ao scout do Flamengo, pode ser que após a Copa do Mundo, esse jogador possa pintar na Gávea. Lembrando que sempre, dependendo do desempenho do jogador numa Copa do Mundo, os valores aumentam e aí talvez os 20 milhões de euros não sejam suficientes para trazer o jogador aí após a Copa do Mundo. Vamos falar agora do nosso querido espanhol, Saul, esse grande meio de campo que é o Saul. Ele vai operar, vai passar por uma cirurgia amanhã e vai ficar de 2 a 3 meses fora, né? O departamento médico já divulgou as informações que o Saul vai ser operado por um especialista em tornozelo e calcanhar e projeta esse retorno para o mês de março, né? Então isso faz com que o Flamengo aperte a necessidade de ter mais um jogador no meio de campo. Falamos ainda há pouco do Marcos Antônio, que é um jogador aí do São Paulo que interessa ao Flamengo. Então o Flamengo vai ter aí uma prioridade secundária em buscar o nome para o meio de campo. Além do ataque, do atacante, o Flamengo já buscava. O Flamengo também busca o nome de um goleiro para essa janela, mas é provável que, como uma prioridade secundária, o Flamengo comece a buscar meios de campo por conta dessa cirurgia do Saul. Essa é a informação de momento. E nós vamos falar também a respeito de Nico de la Cruz, né? Por conta desse momento aí de cirurgia do Saul, é muito importante a recuperação do Nico de la Cruz. O Flamengo tem no meio de campo ali um jogador que interessa ao São Paulo, que é o Alan, tem agora o Saul que vai ficar fora, né? Então o Flamengo conta ali apenas com o Pulgar e ao retorno do Nico de la Cruz em condições torna-se muito importante para esse momento, né? Lembrando que o planejamento do Nico de la Cruz ele vai ser cumprido. O jogador fez um tratamento regenerativo nas férias lá no Uruguai, conseguiu fazer esse tratamento e aí esse planejamento está mantido. O jogador vai passar ainda por testes quando retornar. O departamento médico vai aferir questão de peso, questão de gordura, questão de força, questão de resistência, para que o Nico de la Cruz possa ser reintegrado ao elenco e já treinar aí com a equipe principal, visando o jogo contra o Vasco. Lembrando que as 3 primeiras partidas do Carioca, o Flamengo pretende usar o time sub-20, né?
por conta dessa reapresentação, o elenco principal ele vai se reapresentar apenas no dia 12. O campeonato começa agora nesse final de semana, no dia 11, o Flamengo enfrenta a Portuguesa. Então, é o momento de pensar nesses jogadores, porque o Flamengo tem muitos jogos em disputa ao longo desse ano. A base, vamos falar um pouquinho agora da base e desse interesse do Flamengo, que vai buscar um reforço lá na Colômbia. É o mercado sul-americano aquecido, né? O scout tem na mira desse jovem jogador, o Joel Sebastián Romero, do América de Cali, é um jogador da seleção de base da Colômbia. A ideia é trazer esse jogador para que ele se integre ao sub-20 do Flamengo com um plano de transição para o profissional a depender do desempenho. É um jogador que tem números que agradam demais a diretoria do Flamengo, é um jogador que tem muito destaque na Colômbia, nas seleções de sub-17 e sub-20, então é um jogador que interessa muito, o Flamengo está em busca desse jogador. Em paralelo a isso, lembrando que nesse momento ocorre a Copinha, né, e o scout do Flamengo, a diretoria do Flamengo também está de olho, está acompanhando de perto essa competição, para que possa mapear oportunidades que venham a surgir na Copinha, Copa São Paulo, de futebol de juniores. É isso aí, nação. Se você chegou até aqui comigo, eu te agradeço demais aí pela sua companhia nesse nosso vídeo. E eu já deixo o convite para que você possa se inscrever no canal, ative todas as notificações para que você possa ficar por dentro de todas as notícias em primeira mão do maior campeão brasileiro da Liberta, Clube de Regatas do Flamengo. Aqui é Mengão 24 horas por dia. Valeu, nação. Tamo junto sempre. Um abraço.